Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Renova em nós, Senhor, a nossa fé. Aumenta em nós, Senhor, essa fé, a esperança e a caridade. Amém. Põe tua mão, minha rainha, põe tua mão antes da minha. Olá, meus irmãos, paz de Jesus, salve Maria. Quero dar seguimento aqui à nossa formação do catecismo com um vídeo para que a gente possa, a partir da próxima semana, se Deus quiser, já começarmos uma grande parte, uma grande sessão aí de estudos em relação à nossa fé, que é o Credo Apostólico. Entramos aí nessa primeira parte das 4 grandes partes do catecismo: Credo, Liturgia, Mandamentos e Vida na Graça, Oração. Eu quero retomar rapidamente aquilo que nós vimos anteriormente e situar, porque esse vídeo, justamente porque faltou relativamente pouco para que a gente adentrasse de fato no Credo na próxima semana. Então, para não ter mais uma formação com essa parte que faltava e a gente começar o Credo só na outra semana, então, aproveitando aqui a tecnologia para a gente nos encontrar mesmo que com essa gravação. Então, repassando rapidamente, nós vimos na semana passada até o parágrafo 155, nos detendo bastante, fiz a experiência bem específica, pelo menos para mim foi muito importante, em relação ao ato da fé, parágrafo 155, que traz até uma citação de Santo Tomás de Aquino. Crer é um ato da inteligência que presta seu assentimento à verdade divina por determinação da vontade, movida pela graça de Deus. Nós prestamos assentimento à verdade porque a inteligência move a vontade. Então, eu comentei que a fé, o ato da fé, é uma luz que ilumina o nosso coração, o que Deus quer mostrar para nós. Aquilo que Deus quer mostrar ilumina a nossa inteligência, convida a nossa vontade, ou seja, para que a gente possa se inclinar, para que a gente possa, de fato, crer. E esse ato da fé, ele independe de realidades emocionais, independe de realidades sensíveis, realidades que nos façam experimentar especificamente. É uma decisão. A partir do momento que Deus se revela, nós decidimos ter fé. Por isso que nós vimos isso dentro da realidade que nos mostra que a fé é um ato humano. Vamos lá. O que é um ato do homem? Um ato do homem é respirar. Um ato do homem é sentir. Um ato do homem é o coração bater. Isso são atos do homem. Agora, um ato humano é quando nós, com a nossa inteligência, assentimos, nós damos assentimento à verdade que nos foi revelada. Então, livremente nós dizemos, eu creio. Isso é um ato do homem. Então, por isso, a fé é um ato do homem. Continuando, então, agora no parágrafo 156, a fé e a inteligência. Nós precisamos entender que toda a realidade da fé nos move a crer porque quem revela é o próprio Cristo. Não é algo que nós temos que duvidar em relação à autoridade. O próprio Cristo nos revela. Só que Deus quis usar provas exteriores que fossem conforme a nossa razão. Assim, os milagres de Cristo e dos santos, as profecias, a propagação e a santidade da Igreja, a sua fecundidade e estabilidade são sinais certos da revelação, olha que interessante, adaptados à inteligência de todos. Motivos de credibilidade, mostrando que o assentimento da fé não é de modo algum um movimento cego do Espírito, que é o que muitas vezes as pessoas podem alegar, que quem crê é uma pessoa movida por uma realidade cega, sem saber o que é, ela crê sem saber no que ela está crendo, ela só crê porque alguém falou. Sim, a autoridade é Cristo, mas está conforme a nossa inteligência.
Deus quis uni-las. Nós já estudamos um pouquinho de fé e razão, então já fica mais fácil entender sobre isso. Nós vamos adentrar um pouquinho mais, até porque vai ter uma parte aqui falando sobre ciência e fé. A fé é certa, mas mais certa do que qualquer conhecimento humano, porque se fecunda na própria palavra de Deus. Sem dúvida, as verdades de fé reveladas podem parecer obscuras à razão e à experiência humana, mas a certeza dada pela luz divina é maior do que dada pela luz da razão natural. Então, quando Deus se revela, nós temos maior certeza nele. Mas tem também um movimento em relação à razão para nos auxiliar. Essa citação aqui de Fulton Sheen, se eu não estou enganado, 10.000 dificuldades não fazem uma só dúvida. No sentido de que nem mesmo as realidades de dificuldade que nós passamos podem nos gerar dúvidas em relação à fé em Cristo. É tão verdade que a fé procura compreender. É inerente à fé o desejo do crente de conhecer melhor aquele em quem acreditou e de compreender melhor o que ele revelou. Um conhecimento mais profundo exigirá, por sua vez, uma fé maior e cada vez mais abrasada em amor. Por isso que nós crescemos na fé, crescendo na fé nós crescemos na esperança e crescemos na caridade. É próprio do ser humano, de um ato humano, buscar compreender as coisas. Um aluno uma vez me perguntou: professor, por que tem estudo? Por que tem aula? Por que tem escola? Por que ele falou um monte de porquê. Aí eu falei: por que você quer saber? Não, porque, né, eu gostaria de entender e tudo mais. Eu falei: então tá bom. Tá vendo que você perguntou um monte de porquê? Para perguntar um sentido, você perguntou usou, né, vários porquês. Eu falei: pô, porque isso é próprio seu, buscar compreender. Né? E eu expliquei para ele um pouco antes, eu falei para ele que era próprio do ser humano. Ele falou: não, mas por quê? Aí eu falei: de novo, olha, você acabou de perguntar. É algo nosso, é algo próprio do ser humano. Ora, para que a compreensão da revelação seja cada vez mais profunda, o Espírito Santo aperfeiçoa sem cessar a fé mediante seus dons. Assim, conforme o dito de Santo Agostinho, eu creio para compreender e compreendo para melhor crer. Isso é fantástico porque é uma via de mão dupla. Eu creio para compreender, ou seja, o assentimento livre, e quando eu tenho possibilidade de compreender, tal qual nós estamos fazendo aqui agora, crescendo na fé, podendo entender, estudar, nos formar um pouquinho mais, isso nos auxilia a crer mais. Primeiro nós cremos. Sem realidades emocionais, nós cremos, damos o assentimento livre. Mas quando nós, pela graça de Deus, pelas oportunidades que nos são dadas, nós podemos começar a compreender algo, isso nos move a crer mais ainda. A fé e a ciência. O trecho que eu já tinha citado em uma das formações. Muito embora a fé esteja acima da razão, nunca pode haver verdadeiro desacordo entre ambas. Quando nós falamos que fé e ciência elas estão em desacordo, nós estamos falando de algo fora de uma realidade católica. Aliás, numa formação, eu escutei isso e eu achei muito bom para ilustrar essa realidade de não estar em desacordo. É claro que quando as pessoas dizem, né, que provaram que pela ciência que Deus não existe, eu achei interessante que o formador dizia assim, né? É o mesmo, né? Provar pela ciência que Deus não existe é o mesmo que dizer que um grande barulho, né, um alto, né, barulho, é mais luminoso do que a luz que nos ilumina agora, a luz do sol. Né? Veja, isso realmente não tem ligação. Né? Falar de ruído com luz, né? Não tem ligação mesmo. Quando uma pessoa diz isso, não tem ligação. Então, quando uma pessoa investiga Deus somente pela ciência, de fato isso não vai ter ligação. Mas
Em relação a essa busca dessa união, a fé e a razão, duas asas, sim, isso não está de acordo. Quando a pessoa se abre, e aqui é que a gente vai entender isso, pode sim, nós podemos entender que a fé está acima, mas não está em desacordo. Sobretudo quando a pessoa é conduzida. Mesmo que ela fale isso, né? Que provou pela ciência que não tem Deus, né? Ela não foi conduzida por uma verdadeira busca da verdade. Ou ela fez uma ciência má, ou ela fez uma ciência tendenciosa. Por quê? Olha aqui. É por isso que a busca metódica em todos os domínios do saber, se for conduzida de modo verdadeiramente científico e segundo as normas da moral, jamais estará em oposição à fé. As realidades profanas e as da fé encontram a sua origem num só e mesmo Deus. Mais ainda, aqui é fantástico, sobretudo porque eu vivenciei essa experiência enquanto universitário, pós-graduando, enfim. Aquele que se esforça com perseverança e humildade por penetrar no segredo das coisas é como que conduzido pela mão de Deus, que sustenta todos os seres e faz que eles sejam o que são, mesmo que não tenham consciência disso. Quem diz que prova a não existência de Deus pela ciência, não seguiu um método científico verdadeiro, não seguiu a moral, não seguiu a busca da verdade de fato. Fez tendência com a ciência. Aqui, em relação a isso, em relação àqueles que buscam, aqueles que se esforçam para crescer na fé, precisam entender, né? Nós precisamos entender que a fé é uma liberdade. Por quê? Porque se não fosse livre o assentimento da fé, não seria mais fé, porque fé é um movimento de liberdade, um movimento de quem aceita, de quem se inclina. Agora, se Deus quisesse, né? A pergunta poderia ser feita, né? Mas se Deus quisesse, ele não poderia acabar com isso, se mostrar por inteiro e ninguém precisaria ter fé? Ele não se contradiz. Ele, na sua criação, deu essa oportunidade para nós. Então, nós somos livres. Né? Não há como impor que a pessoa creia. Então, por isso, a liberdade da fé. De fato, Cristo convidou a fé e a conversão, mas de modo nenhum constrangeu alguém. Deu testemunho da verdade, mas não a impôs pela força aos seus contraditores. O reino de Deus dilata-se graças ao amor, pela qual, levantado na cruz, Cristo atrai a si todos os homens. Então, você é livre. É livre para crer, livre para não crer, mas Deus chama cada um de nós. Por isso, livre para crer, independente das provas, independente dos argumentos, e aí sim, depois compreendendo, poder crescer nessa fé. E aqui, a necessidade da fé. Para obter a salvação, é necessário acreditar em Jesus Cristo e naquele que o enviou para nos salvar. Veja, dogma de fé. É necessário acreditar em Cristo para a salvação. Porque sem a fé não pode agradar a Deus. Hebreus 11, 6. Nós precisamos, então, pedir mais fé. Pedir que Deus aumente em nós essa fé para que a gente alcance a salvação. De novo, eu volto naquilo que eu comentei semana passada, é de atos, né? De fé em fé que nós chegamos à salvação, porque quando nós crescemos na fé, nós crescemos também na esperança, nós crescemos também no amor. Então, peçamos a Deus essa graça para alcançarmos a salvação. E peçamos que Ele nos dê a graça de perseverarmos. A fé, sendo um dom gratuito de Deus ao homem, nos faz achar que Deus deu, então já era. Eu tenho a fé, não preciso fazer mais nada. Não, nós precisamos perseverar. Nós não podemos perder esse dom inestimável. Paulo adverte a Timóteo a respeito dessa possibilidade. Combate o bom combate, guardando a fé e a boa consciência. Por se afastarem desses princípios, é que muitos naufragaram na fé. Nós precisamos, como Paulo mesmo, combater o bom combate, guardar a nossa fé. Por quê? Porque há um grande risco.
um grande risco de cairmos na fé. Quantos, infelizmente, caem na fé? Nós precisamos rezar por cada um deles. E, por fim, a fé é uma vida eterna iniciada. Ou seja, é pela fé que nós já antecipamos, vivemos o antegozo do céu aqui na terra. Não entra no céu aquele que não vive aqui na terra uma experiência de céu. Me perguntaram sobre o purgatório. O que seria em relação a isso, né? Por que o purgatório? Nós entendemos, é uma realidade de purificação, de pessoas que não vivenciaram bem o tempo de já trazer o céu para a terra. Né? Os santos, se a gente poderia dizer em relação a isso, né? O que os santos gostariam de ter, que eles não têm no céu, é mais tempo. Mais tempo para quê? Para amar mais a Cristo, para antecipar o céu aqui na terra e lá no céu ver melhor a Deus, contemplar melhor a Deus. Então, é justamente nessa parte que nós adentramos para viver já aqui na terra a partir da fé, essa grande graça que é o céu. É então que nos devemos voltar para as testemunhas da fé. Abraão que acreditou, esperando contra toda a esperança. A Virgem Maria que na peregrinação da fé foi até a noite da fé. O Calvário. Comungando no sofrimento de seu filho na noite do seu sepulcro. E tantas outras testemunhas da fé. Envoltos em tamanha nuvem de testemunhas, devemos desembaraçar-nos de todo o fardo do pecado que nos cerca e correr com constância o risco que nos é proposto, fixando os olhos no guia de nossa fé, o qual leva à perfeição. Que Deus nos dê a graça de buscar crescer na fé, como eu comentei semana passada, nos atos humanos, nos atos de fé, crescer nessa fé e deixar que Ele mostre para nós que isso já é um pouquinho do céu. As experiências que nós vamos fazendo aqui são experiências que podem nos levar para o céu, experiências que podem antecipar o céu e experiências que podem ir nos purificando, que a gente possa ir direto, nos unir a Cristo contemplando a Ele. Bendito seja Deus, rezemos então a oração de nossa fé, o credo niceno-constantinopolitano, pedindo que Deus renove em nós e que nós possamos professar essa fé todos os dias na nossa vida, na nossa história, no nosso coração. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos, e a vida do mundo que há de vir. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Seguimos aí a nossa formação, provavelmente com mais um vídeo. E vocês estão todos convidados a participar conosco todas as segundas-feiras. Essa próxima segunda, no dia 4 de março, nós vamos dar início a uma sessão importantíssima. A nossa fé, o nosso credo. Então você que não conseguiu participar ainda, está assistindo esse vídeo, venha. É como que uma temática nova. Sim, teve toda essa introdução, mas nós agora adentramos nessa parte em específico do credo. Você será muito bem-vindo
nesse comecinho aí de sessão, de parte, com certeza crescerá muito na fé também junto conosco. Deus abençoe.